Eu quero ler com os irmãos Jeremias capítulo 35, por favor. Esse texto é um texto bem conhecido e com base nele eu quero falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração para os irmãos. Jeremias 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes então vinho a beber. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e a seus irmãos, e a todos os filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara, dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivas muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Versículo 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Também não edificamos casa, nem habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda. Assim ouvimos e assim fazemos tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Amém e amém. Queridos irmãos, esse texto é daqueles textos da Bíblia que a gente não dá muita atenção para eles, mas é um texto emblemático, um texto muito interessante. Esse texto foi escrito pelo profeta Jeremias por volta do 6º século antes de Cristo, e esse texto conta-nos a história de uma família que vivia no sul de Israel, na região de Judá, próximo de Jerusalém. É a família dos Recabitas. Essa família é citada aqui nesse texto e depois ela não é citada mais. E ela é utilizada pelo profeta Jeremias para entregar, através do comportamento desta família, uma mensagem para Israel, uma mensagem para Judá, uma mensagem para os filhos de Deus. E o que o profeta Jeremias ele faz quando Deus dá a ele a ordem de utilizar a família dos Recabitas como exemplo? O Jeremias ele tem muito isso. Quando Deus ele exige de Jeremias o exercício do ministério profético, Deus impõe a Jeremias que a profecia não seja meramente um dom de elocução, um dom de fala, mas que antes da profecia ser um amontoado de palavras, um amontoado de presságios, um amontoado de denúncias, que a profecia e o ministério profético seja uma experiência do profeta Jeremias, para que aí sim ele tivesse o mesmo sentimento de Deus. Essa é uma característica muito interessante nos profetas.
os profetas bíblicos, diferentes dos profetas de hoje, os profetas bíblicos, eles eram submetidos por Deus a determinadas experiências, e estas experiências geravam no coração destes profetas o mesmo sentimento que Deus estava experimentando. Por exemplo, quando o Natã quis mostrar para Davi o sentimento que Deus estava tendo em relação a Davi, quando Davi pecou com Betseba e assassinou Urias, é claro, Deus ficou indignado. E o Natã, para mostrar para Davi o sentimento de Deus, o Natã contou uma história para Davi. E aquela história trouxe para Davi o sentimento de revolta, o sentimento de ira, o sentimento de indignação, o sentimento de resignação. O Davi, ele ficou irado, e quando ele deu a sentença para aquele homem da história que o Natã contou, o Natã falou: pois bem, agora você entendeu o sentimento de Deus, é assim que Deus se sente em relação a você. Isso acontece também quanto aos profetas. Por exemplo, quando Deus foi falar a respeito da prostituição espiritual que o reino do norte vivia, utilizando o profeta Oséias, Deus permitiu que o profeta Oséias tomasse uma mulher e experimentasse o efeito no seu próprio corpo, na sua carne, na sua mente, na sua biografia, na sua história de uma traição, e não uma só, mas traições reiteradas, e não apenas traições, mas também filhos da prostituição. E aí então é nesse contexto que Oséias entende o sentimento de Deus, e aí ele pode profetizar com muito maior autoridade. Quando Deus, ele toma, por exemplo, o profeta Isaías, Deus quer mostrar para Judá que a nação está despida da glória de Deus, está despida da unção de Deus, a nação já não tem mais a presença de Deus. E para ilustrar esse despimento da glória de Deus que estava na nação de Israel, Deus fala para o Isaías andar nu. Por quanto tempo? Por 3 anos. Deus diz: anda nu, mas por que eu vou andar nu? Você vai andar nu para você entender o que é uma nação nua da minha glória, e qual é o sentimento que eu tenho, qual é a emoção que eu carrego. Da mesma forma, Deus vai fazer com o profeta Jeremias. Quando Deus vai usar Jeremias, ele não usa Jeremias apenas da boca para fora, apenas colocando um amontoado de palavras na boca do Jeremias. Deus produz no coração de Jeremias o próprio sentimento de Deus, porque aí quando o Jeremias vai falar, ele vai falar com autoridade. Nós só falamos com profundidade, nós só falamos com intimidade, nós só falamos com autoridade daquilo que nos toca. É por isso que Deus permite que passemos por determinadas situações, para que os sentimentos de Deus sejam construídos no nosso coração, para que os sentimentos de Deus sejam construídos na nossa mente, na nossa alma. E aí sim, quando falarmos não como lata vazia que bate, mas falarmos dando sentido a cada palavra, dando peso a cada palavra, dando significado a cada palavra, e falarmos não de coisa que se reduz apenas a meras palavras, mas sim de coisas que se traduzem ou que traduzem a nossa experiência de vida. Foi assim, por exemplo, quando Deus quis mostrar para Jeremias ou para Judá que a nação estava apodrecida espiritualmente. Deus falou para o Jeremias: compra um cinto. O Jeremias comprou um cinto bonito, e Deus falou para o Jeremias assim: anda com um cinto. E ele andou com o cinto por algum tempo, e depois que todo o povo de Judá tinha visto o cinto de Jeremias, Deus falou para ele: agora vai lá
perto da Babilônia e enterra o cinto. Ele enterrou o cinto. Deus falou: agora desenterra o cinto estava podre. Deus falou: agora veste o cinto e anda com o cinto. Para quê? Para que você perceba o meu sentimento, para que você perceba a real condição desse povo. Foi assim, por exemplo, quando Deus fala para Jeremias descer lá na casa do oleiro. Ele desce na casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo a obra sobre a roda, e depois que ele faz ali a sua obra, o Jeremias é convocado por Deus para comprar um vaso, e ele compra o vaso mais caro, e ele sai andando com aquele jarro. Um profeta que mistura-se com a sua profecia, e que a profecia não é um conjunto de palavras vazias, mas a profecia é a tradução da sua própria experiência, a tradução da sua própria vida, a tradução do seu próprio sentimento, que é o sentimento de Deus. Deus fala para ele: Jeremias, compra um vaso e anda com esse vaso. E ele andou, ele ficava onde ele ia no mercado, ele levava o vaso, ele ia na padaria, ele levava o vaso, ele ia no açougue, ele levava o vaso. Todo mundo viu o profeta Jeremias com aquele vaso, um vaso lindo, caro, maravilhoso. Aí Deus falou: agora reúne o povo. Ele reuniu o povo e disse assim: agora quebra o vaso no meio do povo. E aí ele quebra o vaso diante do povo, e Deus fala, entrega uma mensagem de que eu vou quebrar Judá lá no cativeiro por causa do orgulho, por causa da altivez, por causa da arrogância. Então Deus está fazendo o profeta sentir as dores de Deus. Deus está fazendo o profeta ter os sentimentos de Deus. Nós só conseguiremos falar de Deus com autoridade de fato e de verdade, e não como algo que nos é distante, mas como algo que está nas nossas entranhas, quando nós tivermos passado pelas experiências que Deus nos submete, tivermos suportado cada experiência, até que o sentimento de Deus seja construído em nós, até que o pensamento de Deus seja, aleluia, construído em nós. Uramakandaramashurabai. Tem uma coisa que Deus não quer que sejamos: é cristãos, servos de Deus, filhos de Deus, alienados dos sentimentos de Deus. Não! Deus deseja que cada um de nós compreenda os sentimentos de Deus, e é para isso, ou por isso, que Ele nos permite passar por situações tão difíceis. Às vezes é o sentimento de ira, às vezes é o sentimento de revolta, às vezes é o sentimento de indignação de Deus, mas também às vezes é o sentimento de esperança de Deus. Porque ele fala para Jeremias também num outro momento, ele diz assim: Jeremias, eu sei que eu te usei para dizer que o povo vai para o cativeiro, e esse povo vai para o cativeiro mesmo. Eu sei que eu te usei para dizer que lá no cativeiro eu vou tirar todo o orgulho e toda a altivez dele, e vou fazer isso mesmo. Eu sei que eu te usei para dizer que esse povo vai sofrer numa terra estranha, e isso vai acontecer mesmo. Mas eu também tenho o meu coração cheio de esperança quanto a esse povo, Jeremias. E agora você vai dar uma mensagem de esperança para esse povo. E aí o Jeremias diz: tá bom, o que o senhor quer? Compra um terreno, Jeremias. Faz uma compra de um terreno aí, um terreno melhor da cidade. E o Jeremias então vai e escolhe o melhor terreno de Jerusalém. E ele vai e faz uma oferta. E quando ele faz a oferta, o povo fica assim, indignado. Diz assim: olha, Jeremias, você é incoerente. Por quê? Você está dizendo que Deus vai nos tirar daqui, que Deus vai nos levar para uma terra distante, que nós vamos sofrer 70 anos lá, que Deus vai acabar com o nosso orgulho, que Deus está infeliz com a nossa incredulidade, a nossa idolatria, a nossa desobediência à palavra. Você está dizendo tudo isso e você está comprando terreno? Aí o Jeremias diz assim: deixa eu terminar a compra. Ele termina a compra, faz a escritura, pega a escritura e coloca num vaso, veda o vaso bem vedado, cava um buraco, enterra a escritura, cobre de terra. Depois que ele sepultou a escritura, ele olha para o povo e diz assim: assim diz o Senhor, Lamachura Bacandarabai, vocês vão ser levados para a terra do cativeiro, vocês vão sofrer lá por 70 anos, mas eu, o Senhor, vou trazer vocês de volta. Urabacandaramachurabai. Eu, o Senhor, tenho esperança quanto à transformação de vocês, e eu vou resgatar vocês e vou trazer de volta. Uramacandaramai. Levante a sua mão. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está soprando sobre nós. Deus vai produzir em nós o mesmo sentimento dele. Aleluia. A mesma alegria dele, a mesma esperança dele, o mesmo ânimo dele no nosso coração.
Uramacandaramachurabai. E o Jeremias termina aquela profecia dizendo: olha, comprem terrenos, comprem casas, fechem as vossas casas, aleluia, deixe tudo aí, porque no tempo certo, aleluia, o Senhor, aquele que fechou a porta, Ele abrirá. E não haverá império, não haverá homem, não haverá reis, não existirão tronos, não existirão dominações e nem dominadores que impedirão o dia que o Senhor levantar-se do seu trono e disser: é hoje que eu vou repovoar minha terra com o meu povo, é hoje. E aí Deus vai e faz isso, aleluia. O povo vai para o cativeiro babilônico e persa e medo-persa, sofre 70 anos, mas no dia do cumprimento da promessa, Deus se levanta do seu trono, aleluia, glória a Deus. Levanta o Neemias fica triste, o rei Ciro se incomoda com aquela tristeza, e o rei Ciro fala para ele: o que você quer? Aí ele diz: eu quero retornar para minha terra com meu povo, é tempo de retornar para a terra. E aí então o povo volta para a terra, aleluia, glória a Deus. Nós não temos mais na Bíblia o relato do que aconteceu com aquele terreno, nós não temos, mas nós podemos ter certeza naquilo que a cultura hebreia, naquilo que a cultura judaica diz, que a família de Jeremias retornou. O Jeremias já não estava mais lá, aleluia, uma parte daquela geração havia morrido lá no cativeiro, mas os filhos estavam ali desenterrando a escritura que o pai havia sepultado, levantando a escritura e dizendo: Deus é fiel, Deus cumpriu com a sua palavra, e Deus cumpriu com a sua promessa. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. O tempo pode passar, os anos podem passar, aleluia, glória a Deus, mas aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem usado pessoas para dizer a você, se cumprirá em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua cabeça, levanta a tua voz, abra a sua boca, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Não deixe o tempo sufocar a tua esperança, não deixe os anos matar a sua fé, aleluia. Aquilo que Deus falou, se é de Deus mesmo, fica em paz, vai acontecer, vai se concretizar, para a glória do Senhor, vai se concretizar em nome de Jesus. Agora Deus está usando Jeremias com esses mesmos moldes operantes e dizendo para Jeremias: a lição será outra. A lição será através dos recabitas. Os recabitas são uma família que essa família está nas cercanias de Jerusalém por causa da ameaça de Nabucodonosor. Então eu quero que você pegue essa família. E aí Jeremias foi lá, tomou a família dos recabitas e levou a família dos recabitas dentro do templo. E Deus fala para ele assim: leva os recabitas lá, coloque-os numa das câmaras do templo. O templo tinha muitas salas, muitas repartições. Coloque numa das repartições. Nessa repartição, sirva para eles ali o melhor vinho. O melhor vinho que vocês tiverem, vocês devem servir para eles. Coloque a mesa. E aí então Jeremias colocou à mesa o melhor vinho, colocou à mesa a melhor comida, o melhor alimento, colocou ali mel e disse para eles assim, diante do povo de Israel, que estava representado ali por alguns sacerdotes e alguns anciãos: recabitas, vocês podem ficar à vontade, podem se servir aí do melhor vinho, do melhor mel, da melhor comida. Fiquem à vontade, podem beber à vontade. E aí de repente um dos recabitas toma a palavra e diz: profeta, a gente tem uma admiração pelo Senhor, nós reconhecemos a tua autoridade, mas nós não podemos tomar o vinho. E nós não podemos tomar o vinho, por quê? Porque os nossos pais fizeram um acordo conosco, e os nossos pais colocaram para nós, impuseram para nós, que nenhum dos recabitas vai poder tomar vinho. Então nós, apesar de estarmos sendo bem recebidos por vocês, apesar de estarmos aqui extremamente honrados, nós não vamos contra a palavra dos nossos pais.
nós vamos manter firme o nosso compromisso e a nossa promessa. Não vamos voltar com a nossa palavra. Nós não beberemos vinho. Outra coisa, nós prometemos também que nós não vamos morar em casas de alvenaria construídas, nós só moraremos em tendas, nós seremos a vida toda nômade. Então não adianta vocês oferecerem uma terra para nós aqui, que nós não temos interesse. Não adianta vocês oferecerem para nós aqui o melhor território, a melhor casa, o melhor palácio. Nós não vamos construir casas, porque nossos pais nos impuseram também que nós devíamos morar em tendas, que nós devíamos construir casas móveis, nós não deveríamos ter residência fixa, nós também deveríamos ser livres e despojados das coisas materiais. Não plantamos, não colhemos, nós vivemos de comércio, de troca, de escambo, e nós não fincamos as nossas tendas. Nós vamos fazer isso e não podemos voltar contra a palavra dos nossos pais. E por fim, nós temos essa responsabilidade, não só na geração dos nossos pais, na nossa geração, mas também na geração dos nossos filhos. Nós temos um exemplo a dar para os nossos filhos. Bom, o Jeremias se frustrou, deu um abraço nos recabitas, mandou eles embora para casa. Os recabitas voltaram, saíram do templo e voltaram para casa. E aí o Jeremias foi orar, dizendo: Senhor, e agora? Deus falou assim: pois bem, meu filho, você vai reunir o povo de Judá e vai entregar uma mensagem para o povo de Judá. Que esse povo aqui, os recabitas, eles não tiveram uma revelação especial como Judá teve. Eles não têm a Torá, eles não têm o texto sagrado. Eles não têm Moisés, eles não têm Abraão, eles não têm os grandes profetas, eles não têm os recabitas, eles não têm a aliança com Deus. Mas eles não voltam atrás da palavra e do acerto que eles fizeram com os pais deles. Eles não bebem vinho, eles não moram em casas fixas e eles também não apropriam-se de patrimônio, pura e simplesmente porque eles estão confiados na palavra do pai deles. Ora, se eles, sem ter tudo isso, confiam na palavra do pai deles, por que Judá não tem confiado em mim? Por que Judá não tem acreditado nas minhas palavras? Por que Judá não está firme na minha palavra? Use os recabitas como exemplo. E aí então, os recabitas vão ser exemplo para Judá. E vão ser exemplos para todos nós aqui. Exemplos em pelo menos 4 áreas. Primeiro, os recabitas, eles são exemplos de compromisso. Qual é a diferença entre os recabitas e os judeus de Judá daquele tempo? É que os recabitas, eles têm compromisso com os pais. E qual é o problema de Judá? Não tem compromisso nem com os pais e não tem compromisso com Deus. Deus está exigindo de Judá, através dos recabitas, uma vida cheia de compromissos. Qual é a lição que Deus exige de cada um de nós aqui hoje? É compromisso. Aleluia, o ano está começando e Deus quer que você faça um compromisso com Ele. Compromisso de vir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Compromisso de servir as autoridades da igreja, como Deus assim determina. Compromisso de servir a obra naquilo que for possível e necessário. Compromisso familiar, compromisso conjugal, mantendo o casamento ou lutando com todas as suas forças para manter o seu casamento. Compromisso familiar, lutando para continuar sendo uma bênção, um referencial e um luzeiro no meio da sua família. Compromisso profissional, o que você pegar para fazer, faça até o fim e saiba que mesmo que não venham recompensas dos homens, há um Deus dos céus que recompensam os nossos esforços. Há um Deus dos céus que recompensa os nossos esforços e a nossa dedicação. Deus exige de nós uma vida de compromisso. Aleluia, Deus quer levantar homens e mulheres compromissados aqui. Aleluia. O apóstolo São Paulo, quando ele vai falar
a respeito da igreja de Filipos, no capítulo 1, ele fala que aquela igreja é uma igreja compromissada, quando ele diz assim: os irmãos estiveram comigo desde o primeiro dia até agora. Os irmãos estiveram comigo desde o primeiro dia até agora. Passaram por muitos percalços, por muitas dificuldades, mas eles tinham compromisso. Deus quer levantar homens e mulheres nesta geração que tenham compromisso. Aleluia, glória a Deus. Tira do seu coração, aleluia, todo tipo de oscilação. Tira do seu coração todo tipo de dúvida, todo tipo de disposição dobre. Tira do seu coração qualquer tipo de ideia de ficar em cima do muro e assuma compromisso. Por quê? Deus, Ele sela os nossos compromissos e Ele nos honra, aleluia, quando nós assumimos compromisso de fato e de verdade. Aleluia, os recabitas, eles são homens compromissados. Deus, Ele quer homem compromissado, mulher compromissada. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Uma esposa quer um marido compromissado, uma mulher quer um marido compromissado, e o esposo quer uma esposa compromissada. Um pastor quer uma igreja compromissada, e a igreja quer um pastor ou os pastores compromissados. Aleluia, se nós vivermos baseado no compromisso, aleluia, no acordo, fiéis com as nossas palavras, aleluia, mantermos aquilo que dizemos de fato e de verdade, saiba, o Senhor vai selar esses nossos compromissos e Ele nos abençoará em nome de Jesus. Ah, mas tem um outro lá que está falhando, mas Deus vai chamar você. Cada um aqui é responsável por si mesmo. O outro lá falhou. Eu me lembro uma vez que um cliente meu sofreu uma execução. E aí na execução, quando eu olhei lá, era uma obrigação de fazer. A pessoa estava exigindo do meu cliente que ele fizesse algo que foi condenado a fazer mesmo, tinha uma sentença contra ele. Mas só que o meu cliente só fazia aquilo, só poderia fazer, ou só deveria fazer, se a outra parte fizesse a parte dela. Aí quando eu chegou, ele falou: doutor, me executaram. Quando eu olhei, falei: deixa que eu tenha a defesa já. Aí eu peguei e coloquei lá a defesa de 2 linhas lá, quase com um parágrafo. É simples, dizendo assim: uma parte só está obrigada a cumprir aquilo que foi condicionado, quando a outra parte fizer a parte dela. Então logo a outra parte faça a parte dela, meu cliente está inteira disposição para cumprir. O processo foi extinto. Foi extinto o processo. Por quê? Porque a outra parte recusava cumprir a parte dela. Meu cliente se desobrigou. É simples assim. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos ter compromisso em nome do Senhor Jesus. Eu sei que aqui tem uma igreja compromissada. Essa igreja aqui é uma igreja compromissada, eu sei. Aleluia, nós temos muitos desafios por esse ano de 2024. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que Deus tem homens e mulheres compromissados aqui. A segunda qualidade dos recabitas é que os recabitas, eles têm desapego. É muito interessante que eles não constroem casas, eles não plantam vinhas, eles não criam raízes, eles habitam em tendas. Ou seja, os recabitas, eles são desapegados. Eles não colocam o coração nesse mundo, eles não colocam o coração nessas coisas. Eles estão vivendo no mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. Eles vivem naquela comunidade, mas não pertencem àquela comunidade. Eles sabem que eles têm um outro lugar. Eles sabem que eles têm um futuro melhor. Aí Deus vai e usa Jeremias para falar para Judá: vocês também eram assim. Vocês se apegaram às coisas, mas eu quero que vocês aprendam com os recabitas a serem desapegados. Aleluia, glória a Deus. Deus deseja que a igreja viva como peregrina na terra. Aleluia, como nômade na terra. Você pode trabalhar e deve trabalhar. Você deve ter o melhor carro, a melhor casa. Se você puder vestir as melhores roupas, usar os melhores utensílios, faça isso. Mas você não pode colocar o seu coração em nada disso. Você tem que lembrar que você não é cidadão da terra. Você é cidadão do céu. Seu coração não está nesse mundo. Seus valores não estão nesse mundo.
O seu coração está na Nova Jerusalém que desce do céu. Seu coração está na terra por vir, no reino por vir, na glória de Deus que há de ser revelada a nós. Quantos desapegados nós temos aqui esta manhã? Uramanakandaramai, Oreshoramanarashurabai, Lamanakandaramai. Fala para o seu irmão, desapega, diga desapega. Tinha um aplicativo antigamente que era desapega. Você vendia as coisas, né? Fala para o seu irmão, desapega, rapaz. Diga, Deus tem muito mais para você. Aleluia. Quanta gente sofrendo porque está apegada, está abraçada, está enraizada. Tira a sua mão, fica tranquilo, Deus tem outros horizontes para você. Fique em paz, sossega seu coração, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior. Aleluia, eles são desapegados. E Deus construiu em Israel uma consciência de desapego. Por exemplo, o Abraão foi nômade, o Isaac foi nômade, o Jacó foi nômade. Por exemplo, Israel no Egito foi peregrino. Por exemplo, Israel no deserto, peregrino. Por exemplo, no período da conquista, Deus falou para Israel: fixa nessa terra, mas nunca coloca o coração na terra. Porque o dia que colocarem o coração na terra e valorizar mais a terra do que Deus, eu tiro vocês daqui. Por várias vezes eles estiveram na terra, mas não tinham a terra com eles, porque Deus tirou a terra deles. E até que chegou o tempo do cativeiro, que Deus os tirou da própria terra. E o que Deus está produzindo no coração deles? Vocês são da terra. A terra pertence a vocês por herança, porque eu dei para vocês, mas não coloco o coração nessa terra não. Vocês têm outros valores, vocês são mais nobres. Lamachura bacandaramai. Vocês têm outros valores, outras riquezas, outras propriedades. Coloca o coração no céu, coloca o coração no alto, coloca o coração nas mansões celestiais. Pode ser hoje que o Senhor nos chame, e se o Senhor nos chamar, o nosso tesouro estará guardado no Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Uramakandaramashurabai. Abra sua boca. Dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Eu sou muito de guardar frases das pessoas. Tem uma frase do pastor Paulo Lucas que eu guardo, e eu cito essa frase, em vários lugares já citei. Eu gosto dessa frase dele. Quando ele fala assim: eu construí mais de 40 templos e eu não tenho nenhuma foto de nenhum deles. E nem quer. E nem um tijolo, né? Eu gosto dessa frase. Você sabe por quê? Porque o que está por trás dessa frase é exatamente esse desapego. Nós precisamos desapegar. Passa a mão lá no seu carro, no seu conversível, no seu Porsche, na sua Mercedes, na sua BMW, hoje, e diga assim: você está aqui para eu usar, viu? Não é para você me usar não. Aleluia. Diga assim: você é linda, é maravilhosa, mas eu não coloco coração em você não. Passa as mãos lá naquela parede do seu apartamento, da sua casa, da sua mansão em Alphaville, na sua mansão lá no Brooklyn. Passa as mãos assim e diz assim: você está aqui para eu te usar, viu? Você está aqui para eu administrar, porque eu sou dispenseiro de Deus quanto a você, mas eu não coloco o meu coração nessas coisas não. Pega a sua credencial do ministério, aleluia, que tem gente que se apega tanto, e se vale tanto, ou todas as suas credenciais, e passa a mão nelas assim: isso aqui é para eu usar, viu? Mas meu coração não está nisso aqui não, meu coração está no céu, o nosso coração está no céu. O dia que o nosso coração estiver somente em Deus, Deus nos acrescentará todas as coisas, Ele nos acrescentará. Pega os instrumentos que vocês tocam aí, viu? Um instrumento maravilhoso lá que você toca. Pega, passa a mão nele e diz assim: meu coração não está nisso aqui não. Enquanto o Senhor me permitir servir, eu vou servir, mas o meu coração está nos céus. Aleluia, o nosso coração não está nessa terra. Quantos desapegados nós temos aqui? Levante a sua mão, por favor. Levante a sua voz. Se a glória em você, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Nós somos, aleluia, a comunidade dos desapegados. Em nome do Senhor Jesus, desapegado.
e desapegado. Uramakandaramai, Shuramai, Ulamashurabai, Amanarakandaramai. Sabiam que os obstetras dizem que o ser humano nasce com a mão fechada assim, ó? Você pode ver o bebezinho, ele nasce com a mão fechada assim, ó. Ao longo da vida é que a gente vai aprendendo, sabe? Até que a gente abre a mão. Aleluia. E nós definimos apenas o Senhor como nosso bem, com a nossa riqueza. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus está querendo ensinar para esse povo aqui, dizendo assim: poxa vida, aleluias, eu sou o maior bem que vocês têm. Não é esse templo, não é essa riqueza, não é essa terra. Eu sei que essa terra mana leite e mel, mas não é isso. Tira o coração das coisas, coloca o coração em mim. Coloca o coração em mim e as almas de vocês sempre serão almas livres. Coloca o coração em mim e vocês sempre terão paz de espírito. Coloca o coração em mim, aleluia, glória a Deus, e vocês terão tudo necessário para a existência de vocês. Tira o coração das coisas e coloca o coração em Deus, em nome de Jesus. Coloca o coração em Deus e coloca o coração em Deus. Aleluia. Lamanarakandaramashurabai, Ramanarakandaramai. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus vai te acrescentar grandes coisas esse ano de 2024. Acredita nisso? Deus vai abençoar muito você. Acredita nisso? Aleluia, glória a Deus. Mas não coloca o coração em nada disso. Em nada disso. Aleluia. Lamanakandaramai, Lamanarashurabai. Aleluias. Deus vai ensinar através dos recabitas ainda uma terceira lição. Os recabitas eram comprometidos. Os recabitas também eram pessoas desapegadas. Terceiro, eram pessoas responsáveis pelas gerações futuras. Eles não bebiam vinho, eles não construíam casas, eles não plantavam, eles não criavam raízes em nenhum lugar. Eles eram nômades e eles viviam com fidelidade aquilo que eles combinaram com os pais. Aleluia, glória a Deus. E eles tinham o dever de manter aquele padrão para gerações futuras. Ele diz para Jeremias, Jeremias, eu tenho um grande respeito por você. Você está pedindo para eu beber o vinho aqui, puxa, que honra que você está me dando, você nem sabe. Mas eu quero dizer para você que eu não posso ir contra os meus pais, porque eu não posso quebrar, Jeremias, a aliança. Eu não posso quebrar a sequência. Eu tenho o dever para com os meus filhos. Eu tenho o dever para com a minha família. Eu tenho o dever para com as gerações futuras. Eu tenho responsabilidade. E enquanto um ser humano responsável que eu sou, eu não posso quebrar a aliança. Eu não posso quebrar o pacto. Eu não posso quebrar de jeito nenhum o meu compromisso. Eu tenho um compromisso com as gerações futuras. Aqui está uma igreja que vai deixar uma geração futura forte e poderosa, em nome de Jesus. Você tem que ter responsabilidade quanto às gerações futuras, em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação aos seus filhos. Você precisa transmitir isso. Por exemplo, o meu pai transmitiu para mim a profissão. Um homem profissional, bom profissional. Eu não segui a profissão dele depois, mas durante um tempo eu segui. Mas eu entendi a necessidade de trabalhar e o perfil do trabalhador que é necessário, através do perfil do trabalhador que é meu pai, que era meu pai. Minha mãe não tinha uma profissão para trabalhar, para me trazer. Também não tinha dinheiro. O que minha mãe me trouxe? A minha mãe me trouxe a fé. Aleluia, glória a Deus. Eu cito versículos hoje de cabeça, não na forma como eu li, como eu estudei. Aqueles que eu cito de cabeça são aqueles que eu aprendi quando criança, na sala de casa, que a mãe lia o texto e fazia a gente repetir o texto, e cantava os hinos e fazia a gente cantar, e ia traduzindo e entregando. Meu papai descansou, a minha mãe hoje está com 79 anos, os irmãos sabem aqui, ela tem Alzheimer, então está no princípio ainda, mas bem comprometida já em relação à memória e tal, e aí ela não consegue mais traduzir as coisas,
mas os valores que ela incutiu em nós, sobretudo os valores inerentes à palavra de Deus, estão conosco. E essa é uma herança que ninguém pode tomar. Essa é uma riqueza que ninguém pode levar. Essa é uma riqueza, aleluias, que ela vai ver, meu Pai também verá na glória juntamente conosco. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter essa responsabilidade com as gerações futuras. Você, na qualidade de avô, ensinando seu filho, ensinando seus netos. Na qualidade de pai, ensinando os filhos, a nora, o genro. Na qualidade de irmão mais velho, ensinando os mais novos. Na qualidade de irmãos aqui da igreja, ensinando as crianças, os adolescentes, os jovens. O ministério da docência cristã não recai só sobre o nosso pastor. É óbvio que ele é o nosso grande mestre aqui, mas não recai só sobre ele. Cada um aqui é um professor. Cada um aqui é um formador da próxima geração. Quando você fala, quando você ora, quando você testemunha, quando você visita, quando você faz as coisas, os adolescentes, os jovens, as crianças estão te vendo. E eu sei que, a exemplo de cada um dos irmãos aqui, os nossos filhos e as gerações futuras formarão também uma igreja forte para a glória do Senhor. Eu acredito nisso, que essa herança boa será transferida em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão aí em nome de Jesus? Você pode estender a sua mão aí na direção da tua casa. Eu não sei onde é a tua casa, estende aí na direção da tua casa, em nome do Senhor Jesus. E você pode orar a Deus dizendo: abençoa a minha geração, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os filhos, se você tiver filho, os netos, se você tiver neto, aleluia, os sobrinhos, se você tiver sobrinho, aleluia, a sua geração, a geração posterior, em nome de Jesus, que seja visitada pelo Senhor. Se é filho de crente, se é neto de crente, se é bisneto de crente, se é trineto, se é quadrineto, se é tataraneto de crente, não interessa. Aleluia, a mensagem está lá, a semente está lá, a palavra está lá. E não importa quão distante ande, não importa quão longe vá, se é um servo de Deus, se é filho do servo de Deus, o Senhor, aleluia, o trará para a glória do Senhor. E por fim, para nós terminarmos aqui, os recabitas, eles são exemplo também, no sentido de que eles podem ser usados como modelo. Eu acho interessante aqui, irmãos, esse paradoxo desse texto. E eu termino a minha fala. Por exemplo, tem hora que Deus vai usar crente para dar exemplo para crente, sim ou não? Tipo assim, Deus usa um crente mais maduro para dar exemplo para um crente menos maduro, não é assim? Mas aqui nesse texto não é isso que está acontecendo. Deus está usando alguém que é de fora para corrigir os que são de dentro. E Deus, no finalzinho, você vai ver, Deus promete salvação para os recabitas. Deus promete salvação para os recabitas. Deus diz: haverá salvação para eles por causa da fidelidade deles. Aleluia. Deus deseja que nós sejamos compromissados. Deus deseja que nós sejamos desapegados. Deus deseja que nós transfiramos para gerações futuras os valores do reino de Deus. E Deus deseja que nós sejamos também exemplo. Em nome de Jesus, aqui está o servo de Deus que é exemplo. Fala para o seu irmão: você é um exemplo para mim. Aleluia, você é mesmo, rapaz, um exemplo. Eu tenho tantos exemplos aqui, irmãos. Exemplos de servos de Deus, abnegados, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas fiéis a Deus, íntegras. Aleluia, glória a Deus. Você, quando olha aqui nessa plenária, você consegue identificar um ou outro irmão aqui, ou vários irmãos que são exemplo para você, sim ou não? Eu consigo identificar. Eu olho aqui para essa plenária aqui e eu vejo muitos exemplos. Homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, abnegados, aleluias, que me são exemplos, que eu posso apontar para os meus filhos e dizer assim: ó, segue aquele modelo ali, segue aquele modelo ali. Os olhos do Senhor estão sobre nós.